a gente, quando fala de ESG para micro e pequenas empresas, a gente tem que fazer o ESG descer do salto. Então, é esse olhar que a gente tem que ter quando a gente fala em ESG. A ESG, ele só deixa de ser algo abstrato quando eu introduzir ele dentro do meu processo, quando ele virar realidade na minha empresa, e isso é possível. Começa pela operação. Bom dia, boa tarde a quem está aqui nos assistindo. Mais uma live da Universa, trazendo sempre uma pauta, um assunto importante, relevante para a pequena e média empresa, para as microempresas também brasileiras, se beneficiarem, melhorarem seus processos, seus resultados, em um ano que já se apresentou e está sendo bastante desafiador. O nosso assunto de hoje, ele está em cima da mesa o tempo todo, dá muito o que falar, mas muito para fazer também com a ajuda profissional, ajuda muitas empresas a reforçarem o caixa. O que está acontecendo? Reforma tributária já está aí, e a preocupação com a proteção financeira, a questão do caixa protegido, no sentido de o que eu estou desperdiçando, o que eu estou deixando de entrar, o que está deixando de acontecer do ponto de vista financeiro, de saúde financeira, é uma preocupação constante, porque com a reforma a gente teve uma mudança na entrada de receita, em função dos impostos serem antecipados. A gente já sabe disso. Então, nós fomos buscar, entre tantos assuntos, um que realmente esteja, além de aquecido, contribuindo para que a empresa alcance essa saúde financeira, esse equilíbrio, essa sustentabilidade. E a gente, então, está trazendo a ESG. ESG aplicada no sentido de virar cultura, e uma cultura que fortaleça o caixa. Mas ESG faz isso? Ajuda a fortalecer o caixa? Será que isso é verdade? Para responder essa pergunta, nós trazemos hoje Genice dos Santos, engenheira ambiental, que tem autoridade e experiência na implementação de processos de ESG, implantação de cultura sustentável e resultados para pequenas, micro e médias empresas. Genice dos Santos, muito obrigada por aceitar nosso convite, muito feliz em receber você aqui. E agora, com esse contexto, te convido a começar a falar com a gente aqui. É verdade que a ESG ajuda a fortalecer o caixa, Genice? Bom, olá, Sueli. Muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui conversando contigo, com todo mundo que está nos ouvindo. Sim, é verdade, Sueli. Isso é comprovado, né? Eu tenho trabalhado junto às pequenas e médias empresas com foco justamente em gestão e fortalecimento do caixa. Hoje, a gente, quando fala de ESG para micro e pequenas empresas, a gente tem que fazer o ESG descer do salto. Por que eu digo isso? Porque existe um mito ainda de que ESG, sustentabilidades e outras tantas práticas é um luxo de grandes empresas que envolve grandes investimentos, estruturas e softwares sofisticados. E para micro e pequenas empresas, eu trato o ESG e eu entendo que ele funciona como uma ferramenta de gestão de riscos e eficiência de processo. E isso está ligado totalmente com a saúde do caixa, com o fortalecimento do caixa da empresa. Então, geralmente, quando vamos falar de ESG para as micro e pequenas empresas, automaticamente acende um alerta fazendo esse link. Não, mas isso vai ter um custo no meu processo, é muito complexo, eu vou precisar de uma estrutura, e eu entendo perfeitamente esse raciocínio e esse alerta que acende na cabeça do empresário, do micro e pequeno empreendedor. Porque a micro e pequena empresa hoje ela tem uma realidade muito enxuta, ela tem uma equipe reduzida, ela tem um caixa que é muito mais limitado, né? E fora que a pressão da operação diariamente, né, ela é muito grande. Porque um funcionário, às vezes, ele tem 2, 3 funções, ele não está fazendo uma única, ele não é só comprador, ele é comprador, ele cuida da logística, ele está na área de vendas, o gestor, o CEO hoje, ele não está somente no estratégico, ele está no estratégico, no operacional, ele vai lá para o comercial. Então, isso tudo acaba tendo um peso muito grande. Mas um dos principais pontos que eu gosto de ressaltar
é que quando a gente fala de ESG na prática, ele não é um projeto isolado. Que quando ele bem implementado, ele é uma lente da gestão na empresa, onde eu consigo enxergar o quê? Todos os meus riscos, os desperdícios que eu tenho na minha, todas as falhas de processo e todos os pontos de melhoria. Mesmo que eu não consiga enxergar isso como SG, são questões que já impactam hoje dentro das empresas. E com esse sistema, com essas práticas, eu consigo enxergar isso e, de forma sistemática, eu reduzindo os meus desperdícios, eu vou estar fortalecendo o meu caixa. Porque a gente associa, né, fortalecimento de caixa somente com aumentar vendas, aumentar receita, e muitas vezes a perda ela não está no mercado, a perda está dentro da própria empresa, né? Então, eu gosto sempre de fazer um alinhamento, né, quando a gente começa a falar em ESG, né, que é a questão de tu olhar para dentro do teu processo e entender aquilo como uma ferramenta, né, de coisa, que vai te ajudar a estruturar e fortalecer o teu caixa. Então, o ESG, sim, ele ajuda a empresa no fortalecimento do caixa. Mas, Genice, então, muitas vezes o que acontece é que um processo mal feito ou não cuidado com a atenção devida, dentro de casa está gerando desperdício invisível. Ou seja, se eu não tenho essa lente que você comentou, eu não consigo ver que isso está acontecendo e, consequentemente, se eu não vejo, eu não sei, se eu não sei, eu não resolvo, não trato, e isso sangra, né? Isso vai embora sem uma leitura até, sem consciência, né, da gestão. É isso mesmo? Isso mesmo. E aí, por isso que quando eu iniciei, eu falei que a gente precisa fazer o SG descer do salto, né, para que a gente começar a mudar esse nosso pensamento, que SG não é um bicho de 7 cabeças, como a gente imagina, né? Ele nada mais é do que olhar para o meu processo e entender todos os riscos de eu não estar fazendo algumas ações. Aí eu vou olhar, né? Então, o ESG ele só vai se tornar uma realidade para a empresa, ele só vai deixar um discurso se ele for introduzido no meu processo, se eu conseguir enxergar ele dentro do meu processo. E isso reflete diretamente no caixa da empresa. Porque fazendo isso, né? Eu estou falando de ESG, eu estou falando de 3 pilares: o ambiental, o social e a governança. O ambiental, quando a gente olha para o ambiental, a gente não está falando de pauta verde, a gente está falando de conformidade e perdas em processos. Desperdício, retrabalhos, consumo de energia, consumo de água, geração de efluentes. Quando eu olho para o meu pilar social, eu não falo de ação social, eu estou falando de equilíbrio de equipe e eu estou falando de uma organização que ela vai se sustentar. Eu estou falando de treinamento, estou falando de clima organizacional, estou falando todo de um processo interno que ele vai refletir diretamente, está ligado com a pauta ambiental. E para a governança, é os critérios de decisão. Aí eu vou falar de processos, de processos bem definidos e alinhados dessa questão da comunicação interna, transparência. E essas coisas hoje, elas já estão dentro das pequenas e médias empresas. Esses 3 pilares, eles já aparecem, mas eles aparecem de forma desorganizada. Então, o problema não é a falta de ações práticas. O que eu vejo hoje, e o que o mercado mostra, é que o problema é a falta de conseguir integrar isso, priorizar os riscos e de como eu vou fazer isso, qual que é o método que eu uso. E quando a empresa ela entende isso e ela começa a fazer este movimento, automaticamente ela vai reduzir seus desperdícios, ela vai evitar passivos ambientais, trabalhistas, né, que impacta muito, e automaticamente isso vai fortalecer, né, toda a estrutura e o caixa dela. Então, é um movimento muito importante, muito bacana e que dá muito resultado mesmo. Eu só imagino, só de te escutar aqui já fiquei pensando em uma série de ações, né, que a gente, como empresário, transitando internamente em empresas aí de micro, pequeno e médio porte, a gente sabe que é a realidade, né?
buscar a perfeição contínua, a melhoria contínua é mandatório, ainda mais nos dias que a gente enfrenta com tanta intercorrência, mudanças muito rápidas, né, acontecendo a todo momento, e fatores fora de controle, na economia, na política, até no planeta, né, Genice? Quando você traz esses 3 pilares aí do ESG, assim, te escutando, me soou muito mais didático para quem está aqui assistindo essa live, entender que esses 3 pilares, eles são comuns e compatíveis e necessários, enfim, fundamentais em qualquer empresa. Então, a ESG contempla qualquer porte, qualquer segmento de atividade. É isso mesmo, né, Janice? Isso mesmo, Sueli. O desafio que a micro e pequena empresa tem hoje geralmente está associado à sua estrutura. Então, por isso que se tem esse mito no mercado, né? Que ESG se envolve em um investimento muito grande e, na verdade, o ESG ele não vai começar no relatório lá para a micro e pequena empresa, ele vai começar lá na operação. É olhando para o meu processo, vendo onde estão essas perdas invisíveis, né, de desperdícios, os gargalos do meu processo, priorizando esses riscos. Bom, diante de tantos riscos, enfim, que existem dentro do meu processo, o que eu priorizo primeiro? Qual que é o risco que tem maior impacto no meu caixa, no meu dia a dia, o que daqui a pouquinho vai inviabilizar um parceiro, um fornecedor, o desenvolvimento de mercado. E, a partir daí, ela vai priorizando isso, planejando e fazendo ações para que, efetivamente, ela consiga ir avançando no processo. E é claro que as ações, né, elas têm que ter um dono, elas vão ter que ter evidências, enfim, e tem que fazer o monitoramento disso. Mas é com esse início que a empresa, efetivamente, ela consegue enxergar isso de forma objetiva no processo e ela consegue fazer a relação com os resultados que ela tem, enxergando esse processo de forma sistêmica e todas as relações. Um exemplo muito simples que eu tive em uma empresa que eu estou atendendo é a questão da manutenção preventiva. A empresa estava com um consumo muito alto de energia no processo, 20% a mais. Quando fomos verificar, fizemos um plano de ação de manutenção preventiva, e aí se identificou o quanto essa falta de manutenção preventiva estava custando para o processo da empresa em consumo de energia. Que a gente não faz essa relação. O que eu estou trabalhando aqui? Estou trabalhando a parte ambiental, de um recurso, mas eu estou trabalhando lá dentro do meu processo, o que vai impactar efetivamente na redução do custo. Então, é esse olhar que a gente tem que ter quando a gente fala em ESG. Analisar o risco, verificar qual que é o impacto dele e a ação que eu vou tomar para chegar naquele objetivo, ou redução de desperdício, enfim. Então, é muito bacana quando a gente consegue entender isso, quando o empresário olha para isso e enxerga efetivamente. Sim, é possível, existe essa relação. E é para toda a empresa. Não existe, não, minha empresa não se encaixa nesses 3 pilares. Daqui a pouco, a tua empresa vai se encaixar, um pilar ou outro vai ter um peso maior. Por exemplo, em indústrias, enfim, a gente tem a questão do ambiental, que daqui a pouquinho, dependendo dos processos, se tem pintura, se tem alguma geração de efluente, ele vai ter um peso maior. Algumas empresas, o social vai ter um peso maior, né? Então, não é comprar um projeto de ESG e fazer com que minha empresa se encaixe dentro dele. É olhar para o meu processo, trazer esses pilares, analisar os riscos e ver como é que a gente pode ir trabalhando eles e construindo essa nova cultura. Aí sim, a coisa deixa de ser um discurso, essas práticas deixam de ser um discurso e elas viram realidade, elas viram uma cultura dentro da empresa que automaticamente eles vai se mantendo e vai evoluindo. Então, é muito bacana, né, quando a gente entende isso, né, e começa a trabalhar nesse formato. Com certeza, está dando muita clareza aqui, te escutando, me ocorreu pensar, uma empresa que tem uma cultura, além dos processos implementados, acontecendo diariamente, né, e as pessoas que estão ali, tanto o empresário como gestores, liderança, o próprio time de execução, de produção, entendendo o valor que isso tem,
De certa forma, isso contribui para a reputação da empresa, entendendo que a empresa está ali naquele CEP, né? Geograficamente, naquela comunidade, ela emprega pessoas, ela viabiliza famílias, ela tem uma imagem. E ela, independente se ela fornece apenas ali localmente, ou se no estado, ou se interestados, ou até exporta, ESG, essa cultura implantada, além de fortalecer o caixa, contribui com a reputação, Janice? O que você comenta sobre isso? Contribuem muito, Sueli, tá? Porque a partir do momento que a empresa ela começa a fazer esses movimentos internamente e avaliar esses riscos, ela vai entender que hoje o mercado ele está se movimentando. E isso é um pré-requisito para desenvolver novos mercados. Alguns fornecedores já cobram, né, auditorias, questionários, e a empresa estando preparada internamente, ela vai conseguir responder isso de forma mais clara e vai ter o entendimento, não, isto é importante para a minha empresa hoje se perpetuar no mercado, eu preciso seguir esse fluxo. Ou não, isso hoje no meu processo, na minha estrutura, não é necessário, mas ela tem que ter esse conhecimento do processo interno e aí sim ela vai conseguir responder de forma mais rápida para o mercado quando vem essas demandas. E hoje sim, o mercado está mudando, os consumidores eles estão olhando mais para isso. Eles estão buscando empresas que têm essa cultura de cuidado com o ambiente, com as pessoas, com os processos. Então, isso vai refletir muito, sim, na reputação da empresa e no desenvolvimento de novos mercados. E, então, isso é bacana também, porque consegue, sim, fazer essa relação, por mais que, às vezes, ele tá, mas como é que eu enxergo isso, né? Ele vai enxergar a hora que um fornecedor deles, não, ó, bacana. Porque a empresa tem esses retornos, né? O empresário, ele tem esse retorno e muitas vezes ele já tem as práticas, mas ele não enxerga, porque está no meio daquela bagunça, daí não está estruturado, ele não faz essas relações, né? E aí não prioriza e não tem os métodos adequados. Então, é importante esse olhar interno para conseguir dar esse retorno para o mercado e colher todos os frutos, né? Que vem dessa mudança, dessa incorporar essa cultura nova, né? Eu estou percebendo que vai muito além de ter um selo, né, de ter um certificado, enfim, alguma coisa que registre, documente, certifique que a empresa tem essas boas práticas, respeita os pilares e tem essa cultura de ESG implantada. Vai muito além disso. Quando a gente fala de reputação, um dos ativos mais valiosos, né, que uma empresa pode construir é a própria reputação. Eu entendo que dentro desse conceito de ESG, a empresa que tem essas boas práticas, adota as metodologias, os indicadores e tudo mais, ela acaba sendo mais desejada. Desejada tanto por pessoas que têm vontade de trabalhar lá, ou de concorrer a uma oportunidade num processo seletivo, mas também pelo próprio público consumidor, seja lá para quem ela vende, uma empresa que se posiciona dessa forma, respeitosa, valorosa, digna, ela acaba atraindo negócios, atraindo preferência e acredito, aqui é o meu viés comercial falando alto, né, mas acredito que num processo de concorrência, vamos dizer assim, competindo com outros players, ela acabe sendo preferida em função desse embarque de reputação e de boas práticas que ela detém. Está correto o meu pensamento, Janice? Corretíssimo, Sueli, corretíssimo. E é interessante, né, que a gente conversando, a gente começa a criar essas relações e vai entendendo qual que é até onde essas práticas podem nos levar, né? Porque a gente sai, né, daquilo que está abstrato e a gente começa a efetivamente enxergar isso dentro dos nossos processos. Então, a empresa, quando ela tem essas práticas, ela tem essa reputação, né? A gente sabe que o mercado hoje é muito rápido, né? Nas mudanças, enfim. Então, está todo mundo, né? Querendo ser tendência, tendo relatórios maravilhosos, mas quando eu levo isso para dentro do meu processo, eu deixo de ter uma tendência e eu começo a criar essa cultura.
E aí isso vira critério, base de decisão. Então, todas as decisões das empresas, dos fornecedores, enfim, vão ser definidos por critérios já bem estabelecidos, já bem enraizados dentro da empresa, não por uma tendência ou por um relatório, que muitas vezes não se sustenta ao longo do processo. Então, quando a empresa, efetivamente, o empresário entende benefício para a sua estrutura toda, para o seu caixa, para a reputação, para a gestão de riscos, de passivos, isso ele se abre um campo enorme, né, com relação aos planejamentos, às decisões, porque tudo é baseado em dados e fatos reais da empresa, e não achômetros. Então, vão ser critérios que vão ser usados para base de decisão, tomada de decisão. Então, eu tenho direção. Para onde eu vou? Então, eu não tenho práticas soltas, eu estou com o sistema amarrado, todo o fluxo, isso vai direcionar o caminho da empresa ao longo dos anos e posteriormente. E, claro, é uma evolução, né? Ela começa aos poucos e quando vê, né? Não, a ideia não é engessar o sistema, não é tornar ele burocrático, a ideia é olhar e simplificar para a micro e pequena empresa, que como ela já tem uma estrutura enxuta, não precisa softwares mirabolantes, uma planilha de Excel, poucos indicadores, né? Mas eu entendendo a relação único indicador, eu posso usar em todas as áreas da minha empresa. Porque o erro maior é tratar tudo como caixinhas separadas. Então, eu pego os 3 pilares, eu pego o ambiental, eu pego o social, a sustentabilidade, mas eu não faço essa relação com o meu processo. Então, isso são temas transversais, que está lá em compras, que está lá no faturamento, que está na produção, e quando eu consigo fazer essas relações, eu tenho uma leitura muito mais madura do meu processo, da minha empresa, do que simplesmente, né, fazer aquele fluxo simples. Sim, não estou dizendo que é um processo simples, que vai ser implantado, mas vai envolver mais um trabalho interno do que investimento financeiro, que muitas vezes é o que os empresários pensam, né? Não é um custo, né, gigantesco, é mais um trabalho, um movimento, uma cultura. E vale muito a pena isso. Com certeza. Genice, essa tua última fala aqui me fez lembrar que a gente, aqui na live, sempre responde a pergunta de um empresário. E nós aqui vamos trazer, chegou um bom momento, de trazer a pergunta de Gilvan Gressler. Ele é empresário da Neograph, uma fábrica de equipamentos para impressão, para tipografia, serigrafia, de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, e que contribui muito aqui com a nossa live, com a nossa pauta hoje de ESG para fortalecimento do caixa. Vamos escutar agora a pergunta do Gilvan Gressler e, na sequência, a gente vai responder com a tua autoridade. Vamos lá escutar. Sueli, em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade de participar desse espaço, né? A minha dúvida é a seguinte, como a gente sabe, a maioria das empresas são de porte micro ou pequenas, né? A maioria dos CNPJs, estatisticamente, a gente sabe que são constituídas por pequenos negócios. Geralmente, essas pequenas empresas, elas têm uma estrutura e recursos bem limitados, tá? E também, muitas vezes, o próprio dono tem que cuidar do operacional sem condições de contratar pessoas novas para fazer projetos desse tipo, tá? Ou mesmo para delegar para outros funcionários. Tem a questão financeira também, que a implantação de um projeto desse G, eu suponho que envolve algum investimento, tá? Então, a parte financeira também das empresas pequenas são bastante limitadas, o caixa, tá? Então, dessa forma, a minha dúvida é assim, ó, como fazer para implantar a ESG com o menor custo possível, tá? E quais são os investimentos considerados básicos, assim, quais as etapas básicas do projeto, tá? Também dentro dessa questão, eu queria perguntar quais são as vantagens, ou digamos assim, o retorno do investimento que a ESG proporcionaria para as pequenas empresas, tá? Obrigado.
A pergunta do Gilvan Gressler, eu vou repassar agora para você, Genice, muito interessante o ponto de vista do empresário, olha o contexto que ele trouxe, muito a ver com o que a gente já tinha falado um pouco aqui antes, mas agora você pode ficar à vontade para contextualizar. E aí, o que você responde para o Gilvan? Bom, primeiramente, quero agradecer, né, ao Gilvan por essa pergunta, que é uma pergunta muito importante, né, e ela representa muitas das dúvidas do que os empresários têm hoje, como implementar, né, essas práticas de ESG, né, por onde eu começo isso, né, de forma objetiva, e como isso conversa com o meu resultado, com o meu caixa, né. Então, primeiramente, né, vamos alinhar alguns conceitos, assim, a ESG, ele não vai iniciar necessariamente com o investimento, que é o mito, o conceito que muitos empresários têm. Não, eu vou ter que já iniciar um investimento. Muitas das vezes, a maioria, se não 100%, 90%, a gente vai começando a olhar para o processo da empresa, a estrutura da empresa, para a gente enxergar justamente o que a gente vinha falando ali, desses desperdícios, as falhas de operação, e aí a gente vai começando olhando para isso, para estruturar, e somente depois a gente começa, né, analisando os riscos, priorizando eles, desenvolvendo planos de ação. Então, esse conceito que se tem de que iniciar as práticas ESG vai envolver investimento, ele é um pouco distorcido, e eu entendo que a gente precisa primeiro rever o nosso processo. Primeiro ponto, né? Então, o ESG para as micro e pequenas, ela vai começar não no relatório, mas lá na operação. E quando a gente fala em fortalecer o caixa da empresa para as micro e pequenas empresas, não necessariamente eu estou falando em vender mais, aumentar no mercado, mas muitas vezes enxergar essas perdas que a gente comentou, que às vezes a perda não está no mercado, a empresa não está perdendo no mercado, mas os vazamentos são internos, as perdas são internas. Então, dentro dos riscos, dos desperdícios, ela começando a olhar isso, ela já vai ter um impacto positivo no seu caixa, ela já vai começar a relacionar com o seu resultado. E aí a gente pode trabalhar em 4 frentes. A gente pode trabalhar na parte dos desperdícios, né? Consumo de matéria-prima, retrabalho. A gente pode trabalhar na parte dos riscos, né? Olhando qual é o impacto de eu não fazer, qual é o risco para a minha empresa, para o risco financeiro, de eu não implementar ou não ter essa prática. Aí a gente tem a questão dos riscos, daí a gente vai lá para a questão do processo mais eficiente, né? Então, eu tendo um processo mais eficiente, eu vou ter um retorno maior, porque eu não vou ter perdas internas. E aí também tem a questão do mercado e a credibilidade da empresa, que a gente também já comentou, que eu tendo essas práticas, essas pautas, eu vou conseguir responder muito mais rápido quando tiver uma demanda do meu fornecedor, do meu cliente, e quando tiver uma auditoria, que hoje a gente sabe que tem uma série de certificações, de produtos, enfim, então a empresa ela consegue transitar de forma melhor. Tudo isso tem um impacto direto no resultado da empresa. E aí eu estou falando de práticas de ESG. E pode ter certeza que muitos dos empresários que estão nos ouvindo devem estar pensando, mas eu já tenho isso, eu já faço isso, eu já tenho, mas é aquilo que a gente comentou, de forma desorganizada, a gente não tem não cria essas conexões, não prioriza e não tem um método. Quando a gente olha para isso, a gente consegue enxergar, né, de forma mais clara. E complementando assim, para implementar, por onde eu começo a implementar? Aí eu diria assim, uma forma simples, 4 movimentos básicos que todo mundo também já começa. Compreender, né, meu processo, né, entendendo onde é que eu estou, olhando para o meu processo, priorizar meus riscos ali, né, como é que eu estou, fazer um plano de ação com data, prazo, responsável, porque muitas vezes a gente cria ação, mas não acompanha, não tem dono, enfim, e fazer um monitoramento, rever essa ação, deu certo, não deu, por que não deu?
volta. E eu sempre digo, Sueli, que é importante, não abandone aquela ação porque não deu certo. Porque muitas vezes o que acontece? Começa a desenvolver a ação, não deu certo, descarta e começa de novo. Não, reveja, por que não deu certo? Porque isso tudo é um processo de amadurecimento. E aí, sim, as coisas acontecem de forma muito mais tranquila e vão refletir diretamente com o resultado e vai ter conexão com a realidade da empresa. Perfeito, Genice, perfeito. Eu acredito que o Gilvão nos escutar aqui, ao prestar atenção nessa tua fala, vai ficar bem feliz, como todo e qualquer empresário que esteja assistindo essa live também vai se beneficiar. E agora, cereja do bolo. Chega aquele momento em que a gente aqui na live sempre dá uma ótima notícia. Além de contribuir com informação de valor realista, aplicável para as micro, pequenas, médias empresas, o especialista convidado, no caso aqui hoje, Genice dos Santos, engenheira ambiental, especialista em implantação de ESG, vai também contribuir com um e-book. É isso, né, Genice? O que você propôs nesse e-book? Conta aí para a gente. Isso mesmo, Sueli. Então, pensando nas micro e pequenas empresas e no trabalho que eu tenho desenvolvido, resultados, porque tudo é uma questão de, né, a gente trabalhando, tendo resultados, e como eu comentei lá no início, eu não posso pegar um projeto pronto e querer que todas as empresas se encaixem nele, né? Então, pensando nesse processo, a gente pensou num guia prático, né, para a implementação do ESG, onde o empresário consiga olhar e entender, né, onde é que eu estou, por onde eu começo, o que eu faço primeiro, para ele começar a entender esse fluxo do processo. Então, esse e-book, ele está dividido em alguns estágios, né? Então, primeiro a gente vai ter uma leitura ali do que é o ESG, essa questão de entender ele como uma gestão de risco, eficiência de processo, né? Que ele não é algo abstrato, que eu consigo trazer ele para a realidade do meu processo. Depois a gente tem uma leitura assim, a empresa vai começar a entender onde é que eu estou dentro desse contexto, como é que estão esses meus pilares dentro da minha empresa, como é que está a minha área ambiental, minha área social, a minha área de governança, e como essas coisas se conectam, como elas estão relacionadas, qual o impacto de uma área na outra, que isso que é muito importante. Aí eu vou ter um nível de maturidade, a gente criou um radar bem simples para a empresa conseguir ela mesma, com questões bem simples, começar já a entender onde é que ela está nesse contexto todo, né? A gente tem uma matriz de alavancagem, né? Como a gente falou muito da questão ali de avaliar os riscos, né? Ver o que tem maior impacto. Como é que eu faço isso? A gente tem uma série de ferramentas ali, a gente sugere algumas questões para o empresário começar a entender, olhar para esses riscos e começar a priorizar eles, né? Plano de ação. Essas decisões, elas têm alguns filtros, e aí a gente liga diretamente que o que pesa a dor maior do empresário, né? Essa desorganização acaba causando um peso no caixa. Então, essa implementação vai dar um auxílio nisso. Eu vou conseguir, com base em 3 critérios, né? Que é mercado, o risco e o valor monetário, conseguir definir, né? Qual que é a minha prioridade nesse momento? O que eu faço primeiro? E depois, no final, a gente deixa uma jornada prática ali de 90 dias para ele começar a ir exercitando isso dentro do processo. Então, é uma forma bem simples para o empresário, para a micro e pequena empresa de qualquer segmento, enfim, ou para grandes empresas que ainda não têm, para começar esse movimento de mudança dessas práticas e trazer mais esses 3 pilares para mais presente, né, da operação, do caixa, entender como isso tudo conversa. E dúvidas, né, Sueli, a gente sempre está à disposição aí para conversar com o pessoal a esse respeito. Uma ferramenta excelente, profissional, baseada em experiência e autoridade de quem está aí no mercado há bastante tempo, né, Genice? Tem um histórico, conteúdos incríveis que eu faço questão de destacar aqui na live. Para quem não conhece, siga o perfil da Genice dos Santos no LinkedIn, porque eu sou fã, e revelo aqui, né, minha condição de aluna eterna, acompanho os teus conteúdos, porque eu aprendo muito com eles, a tua didática é excelente, e esse book, com certeza, vai enriquecer não só a experiência de quem está assistindo essa live, mas também de todo empresário, gestor ou líder que queira implantar, dar os primeiros passos numa cultura de ESG sustentável para fortalecer o seu caixa. Genice, muito obrigada por ter aceitado o convite, um privilégio estar aqui com você, um privilégio ter você como especialista embarcada na Universa,
E agradeço a quem nos assistiu aqui e a quem quiser compartilhar esse conteúdo. O e-book vai estar disponível na descrição do vídeo. É só acompanhar também o perfil da Universa e o perfil da Genice dos Santos. Muito obrigada, Genice. Obrigada, Sueli, foi um prazer estar aqui. E fica a última dica aí. ESG, ele só deixa de ser algo abstrato quando eu introduzir ele dentro do meu processo, quando ele virar realidade na minha empresa, e isso é possível. Começa pela operação. Perfeito, perfeito. E vamos fortalecer esses caixas. Obrigada. Obrigada, Té. Tchau, pessoal. Obrigada. Até a próxima live.